telefone não ajuda muito. Então, queridos, ontem, quando o pastor me fez o convite, falou, Edu, me chama, me ajuda, porque eu vou estar no sítio e já, de lá talvez a transmissão não seja tão boa. Eu estava no culto na igreja de Pirituba, que é a igreja aqui pertinho de casa, aqui, cara, a uns 800 metros de casa, 1 quilômetro no máximo. E eu estava lá e eu comecei a pensar no que eu ia falar. Eu tinha um tema já na minha cabeça e eu pensei, vou falar sobre isso. Mas sabe quando você começa a desenvolver ali e o assunto não vai, aí você começa a falar, senhor, se não é isso, me fala o que o senhor quer que eu fale, porque se não é isso que o senhor quer que eu fale, me direciona qual é a melhor mensagem. Eu fiquei pensando aqui sobre algumas coisas, é, agora nesse momento de oração, enquanto as orações iam acontecendo, me veio a lembrança de um caso que aconteceu na semana passada, aqui a menos de 1,5 quilômetro da minha casa. Eu acho que vocês ouviram falar desse caso, do menino que assassinou o pai, a irmã, saiu, foi para academia, quando voltou para casa, é, esperou a mãe chegar e assassinou a mãe também. Uma tragédia numa família, uma situação muito triste. E aí eu fiquei pensando em como o inimigo tem feito mal para a humanidade, né? E como ele quer o mal da humanidade. Ele tem trabalhado incessantemente em busca em busca do nosso mal. A verdade é que ele não quer o nosso bem de jeito nenhum. E eu fiquei pensando aqui em como esse menino foi usado, esse garoto de 16 anos foi usado pelo adversário das nossas almas. Mas por outro lado, nós temos um Deus que quer a nossa salvação. Não sei você, mas eu tenho o hábito de olhar para o céu. Eu gosto de olhar para o céu, principalmente em noites limpas, em noites estreladas. Aqui em São Paulo a gente vê o céu é meio difícil ver estrelas aqui, né? A gente vê algumas, mas a gente não vê como gostaríamos. Eu gosto de quando eu vou para o interior, quando eu vou para o litoral, porque eu tenho a oportunidade de ver o céu bem estrelado, ver ali a lua. São momentos que me fazem refletir na minha vida e me fazem refletir em como Deus é poderoso. E eu gosto também de ver vídeos. Eu gosto de assistir aqueles vídeos que mostram o, a nossa galáxia, que mostram um pouquinho do que é o universo, né? É muito difícil mensurar o universo. E eu fico assistindo aqueles vídeos e duas coisas me chamam a atenção. A petulância do ser humano em achar que conhece as coisas. E uma segunda coisa que me chama a atenção é como Deus é grandioso, como Deus é poderoso. E como, mesmo com tanto poder, com tanta coisa para fazer, ele se preocupa comigo e se preocupa com você. Porque se a gente olha, tem uma visão da nossa cidade, às vezes do nosso bairro, e vê, assim, a nossa vida comparada com o nosso bairro, a gente já não consegue se ver, a gente é tão pequeno perante o nosso bairro, a nossa cidade, estado, país. E aí quando a gente olha para fora do planeta, outro dia estava assistindo um filme sobre um senhor que queria ser astronauta. Ele por diversas vezes tentou entrar na NASA e ele foi reprovado várias vezes, até que em um momento, quando ninguém mais imaginava, ele já com uma idade avançada, era difícil conseguir, ele foi aprovado e ele questionou uma pessoa que já tinha viajado para o espaço. Ele perguntou: o que você viu de tão especial lá quando você saiu da Terra? O que você viu de tão especial? E a resposta foi: como nós somos pequenos perante tudo que existe, como o planeta Terra, como a nossa vida é pequena. E mesmo sendo tão pequenos, nós temos um Deus que se importa com cada um de nós. Essa introdução não tem muito a ver com o que eu queria falar, não, mas eu senti no meu coração, assim, uma vontade de falar isso com vocês. E o texto que eu separei aqui, alguns textos, na verdade, separei para que a gente fizesse a meditação. O primeiro texto está lá em Apocalipse, capítulo 19, verso número 9.
Eu vou ler aqui no tablet porque tá mais fácil, para que a gente não fique perdido no tempo aqui, folheando a Bíblia, não que seja uma perca de tempo, mas o nosso tempo já está um pouquinho avançado. E diz assim, ó. Então o anjo me disse, Apocalipse 19, verso 9, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados aqueles que são convidados, aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Tenho certeza que todo mundo aqui em algum momento foi convidado para algum casamento. E é sempre muito legal, muito satisfatório, né? Quando a gente recebe um convite para um casamento, a gente pensa, poxa, é um momento tão especial para essa família que está começando. E eles me convidaram, eles se lembraram de mim para fazer parte desse momento. Mas o contrário também pode acontecer, né? Ter pessoas que você conhece, que você tem um certo afeto e elas vão se casar e por algum motivo o convite não chega. Aí você fica chateado, você fica pensando, poxa, eu achei que eu tinha um vínculo maior com eles do que de fato eu tenho, porque eles não me convidaram para esse momento tão especial. Mas para bodas do Cordeiro, todos nós fomos convidados. Eu gostaria de meditar com vocês num texto que está lá em Mateus. Esse eu separei aqui na Bíblia. Mateus, no capítulo 22. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Diz assim, ó. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles que assassinaram e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de amarrai os pés e as mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Olha só que texto interessante. O rei havia preparado um grande banquete, uma grande festa, e ele tinha convidado todo mundo. Tinha convidado muita gente, mas os convidados não aceitaram o convite. Eles não quiseram fazer parte daquele momento. Eu queria trazer para você uma imaginação aqui. Imagina você se o homem mais poderoso do mundo te convida para uma festa. Se chega na tua casa uma carta convite, dizendo, olha, você é meu convidado para esse momento que é tão especial na minha vida, na vida da minha família. E aí você olha lá, quando chega a carta, você abre a carta e você vê lá um convite, de repente, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E nesse convite está lá escrito o teu nome, a data do evento, e dizendo que ele espera ansiosamente pela tua presença.
Você provavelmente pensaria: tem aqui algum equívoco, tem algum engano, alguma coisa errada com esse convite, porque eu nunca tive contato nenhum com o presidente dos Estados Unidos. Talvez você nem esteja nos Estados Unidos, você esteja no Brasil ou em algum outro lugar do mundo e receba esse convite e fale: não, não tem alguma coisa errada, não é para mim esse convite. E aí, só que tá tão bem feito, e você entra em contato com o consulado dos Estados Unidos e fala: olha, amigo, eu recebi aqui um convite e só que tem alguma coisa errada, é o convite do presidente e eu nunca tive nenhum contato com ele, tem alguma coisa errada aqui porque veio endereçado para mim. E aí o consulado confirma: não, é para você mesmo. O presidente quer muito que você esteja presente nesse momento. Você aceitaria ou não aceitaria? Como você reagiria a essa situação? E sabe, queridos, voltando aqui para a parábola, nós temos um convite do Rei do Universo, o Criador de todas as coisas boas que existem. E ele convida as pessoas e as pessoas rejeitam o convite. Elas não só rejeitam o convite, em determinado momento da parábola que diz que os homens rejeitaram, alguns foram tratar dos seus próprios negócios, mas alguns, além de rejeitar, eles mataram os anunciantes ali, os mensageiros. E aquilo causou grande ira no rei. E o rei mandou que matassem os homens que rejeitaram o convite, não só matassem, mas colocassem fogo nas cidades. Olha só, como o rei ficou irado pela rejeição que havia recebido. Não tinha o menor motivo para que ele fosse rejeitado. E ele mandou ainda seus servos para que eles fossem anunciar a outras pessoas. Olha, para quem você encontrar em qualquer caminho, anuncia o convite, porque eu quero essa festa cheia. Eu quero que pessoas que aceitem de boa vontade estejam presentes, que elas participem desse grande banquete. E assim se fez. Ele fez um grande banquete. Muitas pessoas foram. Só que tinha uma pessoa que, quando ele bateu o olho, ele viu que era diferente. Tinha uma pessoa que não portava ali a veste nupcial. Sabe, queridos, era costume da época que quando alguém fosse oferecer um casamento, quando uma pessoa influente fosse oferecer uma grande festa, junto com o convite, ela mandasse a roupa que a pessoa devia vestir. É meio parecido com os casamentos de hoje, né? Quando a gente é convidado para um casamento, para ser padrinho, alguma coisa, para participar de alguma forma do casamento, a gente recebe ali, se não a roupa, olha, é, tem que se vestir de tal cor. Tem uma paleta de cores, né, que chamam, uma paleta de cores para que as madrinhas usem, a gravata dos padrinhos. Algum tempo atrás eu fui convidado para um casamento e, junto com o convite, tinha ali a gravata que eu deveria usar. Eu recebi a gravata no convite e da cor da gravata deveria ser o vestido que a Joyce, minha esposa, deveria usar. Então a gente vê ali que tem algumas coisas que acontecem hoje que talvez seja um pouquinho semelhante do que aconteceu lá nos períodos bíblicos, na época em que Jesus vivia. Então, é, assim aconteceu. Tinha um homem que não estava vestido com a roupa que deveria se usar para o casamento. Então, nós vemos aqui que nós somos convidados às bodas, mas nós não podemos ir como nós queremos. Nós devemos ir como o nosso Senhor quer que nós vamos. Ele quer que nós nos preparemos. Nós não podemos ir de qualquer forma. E aí, avançando aqui na história, diz que este grande banquete conhecido na Bíblia, que nós iremos um dia participar, que é quando Jesus vier nos buscar, ele é conhecido como as bodas do Cordeiro. E olha só que interessante. De forma simbólica, aqui tem o casamento do Cordeiro com a sua noiva, a igreja. Quando o Cordeiro, que é Jesus, o noivo, poderá abraçar um por um, sorrir e dizer: que alegria em ter você aqui. Que bom que você chegou até aqui.
Vocês conseguem imaginar esse momento? Sabe, nesse final de semana, eu estive numa cerimônia de noivado. Não era um casamento, era uma cerimônia de noivado. Foi celebrado um culto para um noivado. E ali, os noivos que eu já não vi há algum tempo, fiquei feliz e surpreso quando eles me fizeram um convite para estar presente, porque, de fato, a gente às vezes segue os nossos caminhos na nossa vida, a gente perde um pouco de contato com algumas pessoas, e ali, no final, eles tiveram a oportunidade de cumprimentar, abraçar cada pessoa presente, tirar algumas fotos daquele momento para registrar e agradecer pela presença. Nas bodas do Cordeiro vai ser um momento muito semelhante, onde todos nós teremos a oportunidade de receber um abraço de Jesus, onde nós teremos a oportunidade de agradecer o que ele fez por nós, e onde ele terá a oportunidade de nos parabenizar. Sabe, normalmente quando a gente vai num casamento, nós parabenizamos os noivos, mas ali será um momento diferente, ele nos dará os parabéns. Olha, parabéns porque você chegou até aqui. Muito obrigado porque para vocês uma coisa que tem se tornado talvez até um pouco recorrente, com alguma frequência acontece comigo. Eu não sei Está parando, está congelando a voz e a imagem dele. Eu achava que era minha. Então, eita, ok, deixa eu ver. pode continuar, Eduardo. Então, por algumas vezes, como eu vinha falando, eu sonhei que eu estava nu na rua. E, sabe, no sonho eu estava constrangido, eu acordava constrangido pelo sonho. E eu comecei a pensar, e aconteceu uma, duas, três, quatro, cinco, várias vezes aconteceu de eu sonhar com isso, e eu pensando, o que significa esse sonho? Qual o significado desse sonho? E eu sempre tive esse negócio assim com sonho, porque muitas coisas que eu sonhei acabaram acontecendo em algum momento da minha vida. E eu, Senhor Jesus, o que que significa isso? E aí eu tive a brilhante ideia de pesquisar no Google o que significa sonhar que está nu. E aí no Google dizia que quando você sonha que está nu é porque alguém está tentando te envergonhar. E eu comecei a falar com Deus, Senhor, não deixa que eu seja envergonhado, não, eu não sei qual motivo, mas, Senhor, me protege. E quem mais gostaria de nos envergonhar senão o nosso inimigo? Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre lá o Gênesis. Vocês se lembram? Lá em Gênesis, quando Adão e Eva caíram, quando eles pecaram, eles tentaram cobrir a sua própria nudez. Eu gostaria de ler rapidamente com vocês. Está lá em Gênesis, no capítulo 3. Fala um pouquinho aqui sobre a queda do homem. E aí, deixa eu localizar aqui. Verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Sabe, queridos, o homem não tinha noção de que estava nu, ele não tinha noção de que ele não vestia roupas. E ele fez para si próprio, ele e sua mulher, ele fez vestes de figueira, era uma forma dele cobrir a sua nudez, e era uma forma dele tentar se justificar. Era, era a forma que ele tinha ali para cobrir o seu pecado. Mas sabe de uma coisa, irmãos?
A gente não consegue cobrir os nossos pecados, nós não temos essa capacidade. Lá em Romanos 3, no verso 24, diz que nós somos justificados pela graça. Só Jesus tem a capacidade de cobrir a nossa nudez. Em Romanos 3, 28, fala que nós somos justificados pela fé. Então, quando nós temos fé em Jesus, nós somos justificados. Em Romanos 5, 9, diz que nós somos justificados pelo sangue. Sem o sacrifício de Jesus, nós não teríamos a menor chance de ser justificados. Mas sabe, queridos, caminhando aqui para o final, nós temos que nos alegrar. Que está escrito lá em Isaías, no capítulo 61, verso 10. Eu vou ler aqui para que todos nós tenhamos ciência do que está escrito. Diz assim, ó: Tenho grande prazer no Senhor. A minha alma se alegra em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação e me vestiu com um manto de justiça, como um noivo adorna a sua cabeça, como um sacerdote e como uma noiva se adorna com as suas joias. Nós temos que nos alegrar, porque nós não temos capacidade de cobrir a nossa nudez. Mas Jesus é quem nos justifica. Eu gosto muito do texto que está lá em Romanos 8. Eu gostaria de. Não estava no meu script aqui, mas para caminhar para o final, eu gostaria de ler com vocês. Romanos 8, verso 1 diz assim: ó, Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para mim e para você, quando nós estamos em Cristo Jesus. E Romanos 8, 31 ainda diz assim: ó, Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o texto de Romanos 8, no verso 32, 33, são versos lindos. Mas eu gostaria de parar com vocês nesse verso. Quem será contra nós? Se o Deus que criou o vasto universo. Sabe, eu estava vendo esses dias um vídeo, essa semana, eu estava vendo um vídeo sobre o buraco negro que há no centro da Via Láctea. E eu achei muito interessante, porque é, tinha um cientista que a ciência não conseguia chegar ao centro da Via Láctea, eles não tinham como passar por uma poeira muito densa que havia no centro da Via Láctea, eles não conseguiam enxergar o que tinha no centro da Via Láctea. E aí, é, um cientista teve a ideia de tentar fazer uma pesquisa usando o infravermelho, o infrared, para tentar ultrapassar aquela poeira. E ele disse que quando ele passou, ele teve a convicção de que ele era o primeiro homem a enxergar, a ver o centro da Via Láctea. Eu pensei, que petulância, olha só. Achando que está vendo o centro da Via Láctea, achando que é alguém importante, como se fosse viver mais por isso. E aí, vendo ainda o mesmo documentário, eu vi que a ciência estava, quando eles viram que havia um buraco negro no centro da Via Láctea, eles começaram a pesquisar se havia outros buracos negros ou se o que havia no centro da Via Láctea, que é o centro da nossa galáxia, é, era uma anomalia, ou se aquilo acontecia em outras galáxias. E aí eles começaram a estudar o centro de outras galáxias. Eu pensei, que petulância, eles não conseguem mal ver o centro da Via Láctea, se é que conseguem ver. E agora eles acham que podem pesquisar outras galáxias muito mais distantes. E sabe, queridos, o Deus que criou a Via Láctea, o Deus que criou todas as outras galáxias, o Deus que criou e rege o universo, ele é por nós, ele é por mim e é por você. Quem será contra nós? O inimigo não tem capacidade de nos expor quando nós estamos com Deus. Lá em Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há. Nós somos justificados por Jesus. Pela graça, pela fé e pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados. Sabe, queridos, caminhando bem para o final aqui, Tito, no capítulo 3, verso 4, verso 5, diz assim, ó, mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Senhor e Salvador,
e o seu amor por todos nós. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Romanos 13, verso 4, diz assim: Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. E o último texto que eu gostaria de ler com vocês está lá em Gálatas 3:27, que diz assim, ó: Porque todos vocês foram batizados em Cristo, e de Cristo se revestiram. Todos nós somos revestidos de Jesus. E se nós queremos entrar e fazer parte daquele grande banquete, que é chamado de bodas do Cordeiro, nós precisamos, dia após dia, nos revestir das bodas, nos revestir de Jesus, para que nós possamos participar das bodas. Eu quero te convidar para se preparar para essas bodas. Nós já recebemos o convite. As vestes já estão à nossa disposição. Qual será a sua resposta? Qual será a minha resposta para esse grande banquete? Eu não sei você, mas se me chamar para comer, tem que ser, eu tenho que ter um compromisso muito inadiável para negar. E eu não vejo a hora de estar presente nessas bodas, de receber um abraço de Jesus, de agradecer a Ele por tudo que Ele fez por mim. E nesse momento Ele vai falar: Vinde bendito de meu Pai. Eu não vejo a hora de ouvir essas palavras da boca de Jesus, de receber um novo nome. O dia em que, se alguém falar Eduardo, eu vou falar: olha, Eduardo, não é mais Eduardo, obrigado por me chamar aqui, mas agora o meu nome é esse aqui, ó. Jesus me deu esse novo nome. O nome tá vendo aqui, ó, nessa coroa? É o nome que Jesus me deu. Por favor, a partir desse momento, me chame por esse nome. Eu não quero ser chamado de outra forma. Queridos, nós teremos a oportunidade de estar com Jesus, mas nós precisamos nos preparar. A gente não pode ir de qualquer jeito. Nós precisamos ir da forma como Ele quer que nós vamos. Nós precisamos ir vestido como Ele preparou a roupa para nós. Nós não temos como fazer justiça nós mesmos. Nós precisamos nos entregar a Jesus, aceitar o sacrifício dele, entender que não é pelos nossos atos, mas é pela graça salvífica de Jesus. Não é pelos nossos sacrifícios, mas é pelo sacrifício que Jesus fez. Não é por merecimento nosso, mas é pela misericórdia de Jesus que nós alcançaremos a salvação. Eu quero te convidar agora. Feche seus olhos, ora comigo. Vamos entregar esse dia e a nossa vida nas mãos de Jesus, para que nós possamos, um dia, muito em breve, nos encontrar com Jesus nas nuvens dos céus e viver eternamente com Ele, onde nós teremos a oportunidade, talvez, de conhecer esse vasto universo. Eu vejo os vídeos, as imagens da NASA, eu fico pensando: Senhor, será que um dia eu vou ter a oportunidade de conhecer esse lugar? Eu fico aqui pensando: será que quando eu estiver com Jesus eu vou querer conhecer? Eu ainda vou ter interesse em conhecer esse lugar? Porque vai ser tão maravilhoso estar com Jesus, porque será que nós vamos querer ter a oportunidade de sair da presença dele em algum momento? É muito provável que não. Mas se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer o universo, eu vou testemunhar perante o universo do que Jesus fez por mim. Eu espero que você também tenha essa oportunidade. Participar desse grande banquete. Testemunhar perante o universo de como Deus é bom. Feche seus olhos e ore comigo. Maravilhoso Deus e Pai, nosso